Essa comunicação é fruto do projeto de extensão do Núcleo de Documentação sobre Movimentos Sociais Denis Bernardes, no DOC, que está situado no 11º andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o CEFIST, lá na UFPE. A nossa missão enquanto núcleo se baseia na tentativa de digitalizar, catalogar e disponibilizar para uma série de pesquisadores do nosso site, que inclusive é www.ufpe.doc, disponibilizar para uma série de pesquisadores ao longo e ao redor do nosso planeta, para que eles tenham acesso à nossa documentação se tiver vontade. E por que isso é tão importante? Porque nós estamos trabalhando com a documentação que foi muito pouco explorada pelas ciências humanas e principalmente pelos historiadores. E é muito importante que a gente tenha esse esforço de tentar preservar essa documentação para que ela não caia no esquecimento e que diversas dinâmicas e vivências no Brasil sejam apagadas, né? E aí é que surge o nosso projeto de extensão, o Reencontro da Sociedade com a Memória. O nosso projeto basicamente tentou digitalizar, higienizar e catalogar uma pequena parte da nossa documentação, que é da Ação Católica Rural. A Ação Católica Rural é um movimento da Igreja Católica no campo, que durante a ditadura militar atuou com os trabalhadores rurais, um trabalho de base mesmo, tentando fazer com que esse trabalhador entenda a sua realidade e lute por melhorias na sua estação no campo. Então é muito importante que a gente entenda essa ação na Igreja, essa ação da Ação Católica Rural enquanto um processo de conscientização desse trabalhador do campo. E aí, em nossas discussões do projeto, a gente conseguiu ter acesso a um jornal chamado Jornal Grito do Nordeste, que é o jornal da Ação Católica Rural, que ele mistura diversas questões, desde questões teológicas, questões religiosas, eclesiásticas, até denúncias de violência contra a mulher. Então a gente percebe que o jornal é de tema variado. Ele vai de denúncia e violência contra a mulher, até inclusive um tópico que é muito, muito importante para esse projeto e para essa comunicação, que é a questão agrária. E por que então a questão agrária é tão importante? Se nós formos estudar a história do nosso país, a gente vai conseguir perceber que nós fomos construídos sobre dinâmicas de concentração de terras. Ou seja, falar de Brasil e falar de quem manda no nosso país é falar de pessoas que têm terras. E quem não tem terra, infelizmente, é dominado. E é nesse sentido que a Ação Católica Rural é tão importante. E é por isso que, por exemplo, no jornal Grito do Nordeste, a questão agrária, ela aparece em diversas edições, em diversos números, e sempre se repete em busca de entender o porquê é tão importante. Inclusive, a gente consegue perceber em diversos trechos do jornal as seguintes citações de camponeses, de trabalhadores rurais, que a única coisa que desejavam era um pedacinho de terra. Esse pedaço de terra fazia com que ele tivesse uma vida muito melhor do que estar exposto ao senhor de engenho e à dinâmica de violência experimentada quando se trabalha para alguém no mundo rural. Então, a partir dessa discussão é que a gente tentou buscar, analisar como transpor esses conhecimentos e essa documentação para a educação básica. Afinal, na educação básica a gente consegue ter um trabalho de memória que é tão importante para o nosso núcleo. E aí a gente tentou buscar e entender como é que a gente pode utilizar essa documentação, essa fonte primária na educação básica, fazendo com que esses estudantes de educação básica tenham acesso a diversas dinâmicas e entendam o porquê é tão importante a terra e porquê a questão agrária é tão importante para a história do nosso país. Além disso, a gente consegue fazer com que esse estudante de educação básica tenha acesso a diversos instrumentos do historiador. Ou seja, ele consegue, a partir do contato com a documentação, perceber algumas coisas. Perceber que todo documento ele é escrito por alguém, escrito para algo, com alguma finalidade. Ou seja, estudando o jornal Grito do Nordeste, a gente consegue perceber que é um jornal produzido pela Igreja Católica, que tem uma forte entonação religiosa e que busca tentar entender a dinâmica no campo no Brasil. Ou seja, é para algo, para alguém e com alguma finalidade. Assim a gente consegue perceber com que esses estudantes sejam munidos de instrumentos que façam entender a realidade de sua volta. E por isso que é tão importante esse projeto, e por isso que é tão importante todo esse processo de comunicação em busca de criar memória com esse estudante e fazer um duplo trabalho, né? Além de tentar apresentar a história geral do nosso país enquanto uma questão, essa questão forte da terra e tudo mais, a gente consegue também introduzir este estudante instrumentos muito, muito importantes para que ele questione a realidade de sua volta. E é assim que se centra essa comunicação, na tentativa de analisar como é que a gente pode utilizar o Jornal Grito do Nordeste na educação básica, fazendo com que esse estudante saia entendendo diversas coisas sobre o mundo. Obrigado.